Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 21 de agosto a 3 de setembro. Queridos maravilhosos, meu Deus do céu, que momento é esse, tá? Sim, eu vou ser repetitiva. Com certeza vocês estão sentindo, alguns de vocês pelo menos estão sentindo isso. Aonde que tá indo parar o ano de 2026 que não para de passar rápido? Socorro, eu não entendi o que é pra fazer ainda e já estamos chegando em setembro. Isso tá me dando desespero. Que sensação horrível de que minha vida tá passando e, meu Deus, parece que a segunda já é quinta e eu não tô conseguindo entender. Eu não sei se só essa é a minha sensação ou se é geral. Será que é por causa da tecnologia? Será que é porque eu tô ficando mais velha? Dizem que quando a gente vai ficando mais velha, vai vendo o tempo passar rápido. Não sei. Só sei que consegui arrumar uma parte da minha casa, como vocês podem ver. Ainda não sei se nada disso é definitivo, mas estamos aqui vivendo o momento presente. Quem não sabe, né? Eu tô de mudança, mudei de casa, então, né, enfim, desde 3 de agosto, acho que eu mudei. Então, eu tô nesse processo complexo. Eu quero saber como é que vocês estão nesse pós-eclipse, porque, gente, que eclipse, né? Que energia intensa. A gente tem duas coisas rolando, duas não, temos 1 milhão de coisas rolando no céu. Teve o eclipse e tem uma outra configuração que tá no céu. Tem várias configurações, mas tem uma configuração específica que é a ativação de Marte, e é isso que tá dando a tensão que a gente tá sentindo, tá? Então eu vou explicar bonitinho aqui pra vocês isso, mas eu só queria abrir um parênteses aqui antes da gente de fato iniciar aqui o conteúdo. Vou continuar compartilhando o mapa com vocês, porque tem um momento em que eu escutei alguma coisa do tipo, queremos ver você, e aí eu pensei, será que, porque antigamente, nos primórdios dos meus vídeos, lá em 2019, alguma coisa assim, eu não compartilhava a tela, né, só era o meu vídeo, então é bom saber porque eu gosto bastante de compartilhar, porque eu tenho vários insights olhando pro mapa, isso me ajuda bastante, então que bom que vocês gostam da mistura de mapa e tela também. Enfim, o que eu quero só compartilhar com vocês brevemente é que eu tô falando desde o começo do ano que a partir de julho, né, teríamos um momento, assim, extraordinário de intenso, que duraria 1 ano, né? A gente tem uma configuração se formando que vai até julho de 2000, uma coisa específica, que vai até julho de 2027, então temos 1 ano inteiro pela frente dessas temáticas que não está seguindo o calendário, mas há muito tempo eu tô falando para vocês, o segundo semestre promete o tufão de fogo, tal do tufão de fogo, tal do tufão de fogo. E, gente, não é que estão falando desse super El Ninho aí, gente? Meu Deus do céu, aqui em casa já tem o tufão de fogo, que já fez um calor horrendo, então a gente já tá sentindo isso, né? Então é impressionante como é literal. E a gente vai ter uma retrogradação de Marte no ano que vem, e isso faz com que temáticas de fogo, energia, né, com muito fogo no céu, literalmente, né, os planetas nos elementos de fogo, isso tende também a manifestar aqui embaixo. Teve um Marte retrógrado ali em 2020 que deu muitas queimadas, né, foi em Áries. Então, fato, assim, os climáticos estão seguindo, como sempre, né, existe esse alinhamento, né, o que está em cima é como o que está embaixo, e a gente, obviamente, está percebendo isso chegando nesse ano de 2026/27, e que tenhamos muita fé para conseguir tolerar tanta incerteza, né? E assim, isso daqui é eu sendo o mais vulnerável possível com vocês, porque não é só porque eu tô aqui falando de astrologia e vendo do céu que eu tô assim alheia numa torre de marfim, não, a gente sente na carne, né? Se não sente na própria vida, sente pela compaixão, pela empatia, né? De ver que diversas pessoas passando por diversas situações desafiadoras em geral. Mas não percamos a fé, estamos aqui para dar a mãozinha e seguirmos juntos. Se estamos juntos aí desde 2018, 19, quando eu comecei, passamos por pandemia juntos, também vamos passar por esse momento estranho juntos, tá? Então, amados, vamos lá. Vamos olhar aqui o que a gente tem na quinzena, que é pouquinha coisa, mas essas pouquinhas coisas que eu vou elencar não expressam o drama que de fato está acontecendo no céu na quinzena, tá? Pretendo postar isso daqui, assim, o que acontece, né? Eu comecei a postar os climas quinzenais agora, conectados com o sábado. Só que como eu me mudei no meio do caminho, obviamente eu acabei bagunçando tudo. Só que assim, a ideia é que, eu vou ver se esse clima aqui eu posto na sexta à noite, que a ideia é que no sábado ele esteja disponível para vocês, porque daí eu também relaxo de que, tá no sábado, tá entregue e eu posso descansar, mas eu vou ver como é que vai ser, tá? Tô sempre, né, adaptando, vida real, enfim. Então fica essa dica, assim, eu tento, e se eu não postar é porque não deu, não aconteceu, alguma coisa aconteceu comigo que
que não deu certo, tá? Então vamos lá. No dia 28 de agosto, nós vamos ter um eclipse lunar. Então, do dia 21 de agosto ao dia 28 de agosto, eventos grandes eu não tenho, mas eu tenho um monte de microeventos que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Mas só para mostrar esses eventos macro aqui. Então, nós vamos ter o próximo eclipse, estamos em temporada de eclipses, né? No dia 31 de agosto, o Júpiter vai fazer um trígono para Saturno, 13 graus. No dia 31 também, Vênus entra em sombra, porque ela vai retrogradar. E no dia 1º nós vamos ter o Marte quadratura Saturno, 13 graus, tá? É isso, é só isso, mas não é só isso, amores. Tem muita coisa acontecendo no céu, tá? Eu vou tentar organizar isso daqui da melhor maneira possível. Então vamos primeiro falar dos eclipses. O eclipse próximo agora, da lunar em Peixes, vai acontecer no dia 28 de agosto, 1h18 da manhã do horário de Brasília, tá? Eu não sei que dia é isso, sexta-feira. Tá? De quinta para sexta-feira. Então, a gente teve o eclipse em Leão no dia 12 de agosto. E quando a gente começa com os eclipses, começa o que a gente chama de temporada de eclipses. A gente não vai ficar pensando, é no dia 12 que tem que acontecer alguma coisa para eu entender o que é o eclipse. Não. Muitas vezes, antes do eclipse, nos 15 dias que seguem cada eclipse, é que a gente vai perceber os eventos que estão sendo chamados para a consciência, tá? Então, é uma coisa muito kármica. Eclipse é portal de destino, é muito kármico. Gente, eu falo, é a roda da fortuna, roda no aleatório. Tipo, ganhei $1 milhão ou tenho que voltar 20 passos, lave um banheiro, né? Enfim. É complicado. Muito aleatório, né? Minhas decisões. Então, real, assim, é um negócio. É muito estranho o eclipse. Parece que o véu fica mais fino. É uma sensação de destino mesmo, né? De percepção, assim, mais sutil, do campo sutil muito forte. Esse campo sutil tanto pode ser positivo quanto negativo. A gente fica, né, mais incomodado de alguma forma. E eu falo, né, é muito comum entradas e saídas. Então a gente teve 2 atrizes super importantes aqui do Brasil morrendo praticamente no mesmo dia, né, no eclipse ali. Claro, gente morre todo dia, né? Mas fica é algo mais marcante, ainda mais em Leão, né, que fala de celebridade e tudo. Foi marcante aqui pra gente, essa percepção. Então, os eclipses, eles dão esse chacoalhão, e nem sempre é gostoso, tá? Nem sempre é gostoso. E ainda mais porque o eclipse do dia 12, ele foi conectado ao nó do sul, que é purgativo. Então, ele traz mesmo eventos chatos, tá? Como o eclipse foi solar, ele tem uma tendência a ser sentida posteriormente, principalmente. Por quê? O eclipse solar é uma lua nova. A lua nova é uma semente, então algo morre para renascer. Então é comum eventos que falem de finalizações e novos começos, tá? É um apagão, vamos dizer assim, do Sol, né? Então é literalmente um apagão do Sol, o eclipse solar. Então algo da nossa vida de fato morre. E a gente precisa observar isso de acordo com os sinais que a gente vai percebendo. Como foi solar, às vezes você nem se deu conta de tudo que está por vir. Só que não foi qualquer eclipse solar. Foi um eclipse conectado ali no setor de Leão, né? Onde a gente está com Júpiter nesse momento. Então, ele tá havendo um chamado para o setor Leão ser absurdamente expandido na nossa vida. Então, ali no dia 30 de junho, mais ou menos, foi quando Júpiter entrou em Leão. Tivemos o eclipse solar no 12 de agosto em Leão, 20 graus, tá? O primeiro eclipse em Leão, porque os eclipses agora estão mudando de signo, né? De Virgem e Peixes para Aquário e Leão. Então tivemos esses 2 movimentos em Leão. E logo, logo, gente, em outubro, Marte vai entrar. Final de setembro ou começo de outubro? Agora me foge. Marte vai entrar em Leão. A partir desse momento, que não é agora, mas eu já estou preparando para vocês, vai haver uma mega configuração no céu, onde Júpiter, nó do sul e Marte se encontrarão e ficarão unidos, abrindo a porta do destino, do karma, dos acontecimentos, para a gente ter que lidar com isso. O primeiro ápice vai ser em novembro dessa configuração, tá?
Então a gente tá no limiar, assim, de se já tá agitado agora, final do ano vai literalmente pegar fogo, tá? É uma concentração muito grande. E tudo que toca o nó do sul expande. Então, se a gente tem o Júpiter conectado ao nó do sul, no futuro, eu tô falando do futuro, vai haver mais abertura jupiteriana. Júpiter fala de excesso, de abertura. Talvez a gente vai perceber mais essa questão da celebridade, da realeza, temáticas leoninas, né? Poder, autoridade vindo à tona. O Marte, ele fala de ação, energia e guerra. Ele é a nossa capacidade de defesa, de luta, de ir atrás do que a gente quer. Então, quando ele entra no signo de Leão, óbvio, ele de uma forma genérica para todo mundo, né, no coletivo, vai ser percebida como, de novo, essa mesma energia, né, de autoridade e tudo mais. E o Nó do Sul também, nesse ponto, traz isso à tona. De repente, o que pode acontecer, que a gente não vai saber agora, é que pode ser que muitas pessoas nasçam agora nesse período que lá na frente serão grandes líderes, né? Pessoas de autoridade, pessoas importantes do futuro podem nascer agora. X, né? Como é que a gente vai saber? Daqui a 20, 30 anos, talvez a gente saiba se estivermos por aqui, tá? Então é uma energia que vai colocar isso muito em evidência, muito mesmo. E lógico que a minha preocupação aqui é como que isso vai afetar o nosso mapa astral. E a gente vai conversar muito sobre isso a partir de fim de setembro, começo de outubro, quando Marte chegar em Leão. Agora, não. Por enquanto, a gente teve a entrada de Júpiter em Leão, o eclipse em Leão. Então, eu quero que vocês olhem para o setor onde vocês têm Leão. Tiffany, eu não sei fazer isso. Tem um link aqui embaixo que ensina a ver as casas astrológicas. Você vai lá, no setor que você tem Leão. Principalmente, algo que vai ser sentido fortemente por um ano vai ser a partir ali dos 18, 20 graus até o final, tá? Porque a retrogradação de Marte vai acontecer aqui. Então, até junho, julho, o Marte vai estar nesse setor Leão e Virgem, fazendo um movimento muito intenso. Em fevereiro, a gente vai ter eclipses, esses eclipses vão estar conectados ao Marte retrógrado nesse lugar aqui. Então, a gente vai ter muito clima astrológico para conversar, tá? Então, tenham paciência, mas já olhem para o setor Leão e comecinho de Virgem, fim de Leão, começo de Virgem, para ter uma noção de que área da vida de vocês que está já começando desde julho a ser incendiada, energizada, ativada e karmicamente sendo chamada a ser vivida, tá? É esse o ponto onde a coisa vai esquentar, tá? Legal. Ótimo. Tirando isso, gente, o eclipse do 12 de agosto, eu percebi como um eclipse muito denso, tá? Graças a Deus, por enquanto, né, tenho até medo de falar aqui, tirando a minha mudança, que eu tô assim, ó, né, detesto, né, assim, o processo, mudar é muito legal, adoro, mas o processo é horrível. Tirando isso, por enquanto, assim, né, dá até medo, tá tudo bem. Mas eu percebi isso muito ao redor, assim, uma densidade muito grande, assim, uma sensação esquisita. E esse eclipse de peixes aí não vai ser muito diferente, não. A gente já vai falar dele, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que anotar no caderninho de vocês: preparar para observar indícios do setor Leão do mapa astral de vocês, porque é ali que vai surgir muita temática muito em breve, tá? Então, esse é o pós-eclipse e o futuro até mais ou menos junho, julho de 2027. Meu Deus, é muito tempo, é muita coisa. Legal. Agora, falando desse eclipse, né? Então, tivemos um eclipse solar, que é uma lua nova, agora vamos ter um eclipse de lua cheia. E lua cheia agora em peixes, sendo o último eclipse em peixes, né? Estamos aí desde 2024, com essa palhaçada. Ai, gente, ó, tá, desabafo. 2 desabafos que eu preciso, né? Tem hora que eu canso de ser aqui a que tem que dar notícia, tipo William Bonner, né? Que tem que dar notícia com cara de poker face, né? 2 coisas que eu quero falar. Primeiro, eu quero a invenção, eu clamo, tá, para o universo, uma invenção de um botão individual onde eu posso apertar ele, sei lá, a gente entra num acordo 2 vezes ao ano, 1 vez por ano, enfim. Ou talvez um limite, horas, assim, tipo assim, eu posso escolher entre 24 horas, 48 horas, não sei quantos dias, e eu posso picar ele quantas vezes eu quiser ao longo do ano, onde os ciclos astrológicos param
pra mim, individualmente. Porque assim, sinceramente, gente, eu não aguento mais. A gente não tem um minuto de paz. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. Eu nunca vi isso. Antes, existiam ciclos astrológicos antes de 2020, mas não tava sendo sentido da forma que tá sendo sentido hoje. Ah, tô irritada, tô cansada também, gente. Por favor, né? Ai, tipo, toda hora. E vem meus clientes, né? E me perguntam, ai, quando que vai ficar mais calmo? Tipo, individualmente, eles me perguntam, né? Ai, mas vai ficar melhor? Vai ficar. Gente, não, porque tá intenso pra todo mundo, né? Então, ai, mas eu entendo o desespero daquela que pergunta, ai, quando que vai melhorar, né? Mas é isso, não é que vai melhorar ou vai piorar, mas é que tá intenso. Eu acho que a gente, quando decidiu encarnar agora, a gente cometeu um erro grave. A gente precisa sentar pra conversar sobre isso, que a gente devia ter pensado melhor. Enfim, o outro desabafo é, eu tenho usado essa imagem aqui com os clientes direto, assim. Parece, vocês lembram, né? O pessoal da minha idade vai lembrar das Olimpíadas do Faustão, acho que era Olimpíada, né? Que, tipo assim, a pessoa tinha que correr numa plataforma, aí vinha um bastão, aí ela tinha que pular não sei o quê, aí vinha alguém que vinha bater nela com o negócio. Enfim, eu sinto que a gente tá nisso. Que a gente não consegue nem, tipo, sentar pra tomar um café, que tem que sair correndo numa esteira, né? Essa é a sensação que eu tenho, meu Jesus amado. Enfim, voltando ao ponto. Último eclipse em peixes, tá? Então esse setor peixes foi, assim, amassado, triturado por Saturno, de 2023, 24 e 25. Tivemos eclipses aí, 24 e 25, e agora teremos o último eclipse em peixes. Ainda tem um ano que vem virgem desnecessário, mas tem último eclipse em peixes, graças a Deus, tá? Piscianos aí dos primeiros dias que lutem, que querendo ou não vai afetar vocês. Só que não é qualquer eclipse em peixes, tá? Ele é um eclipse conectado ao nó do norte, que fala de... Os nodos sempre vão falar de destino, afinal os nodos são os que produzem eclipse, tá? Então nodo é destino, nodo é kármico. O que é karma, gente? Destino, ação, reação. Não é negativo, a gente tem essa visão aqui, muitas vezes a gente fala, né? Toda hora fala, né? Ah, é meu karma. A gente fala como algo negativo, mas karma não é negativo, né? Então, o que acontece? Sempre que tem eclipse, a gente associa a karma e a destino. Então, a conexão com o nó do norte fala muito mais de um karma de crescimento do que necessariamente de purgação e eliminação, que é mais o nó do sul, tá? Mas, em geral, eu acho que eclipse é tudo um liquidificador, porque, afinal, o nodo vai acontecer no eixo, né? Conexão nó do norte e nó do sul, enfim. Mas a tendência é que, como vai ativar o nó do norte, seja mais para crescimento, mas ainda assim traz finalizações e processos intensos. Só que o que acontece? 4 graus e 54. Então, você vai lá no seu mapa, no setor onde você tem peixes, que foi triturado desde 2023 por todas aquelas energias. Então, é um setor que fala assim, não, pelo amor de Deus, nada mais, chega, né? Mas calma, é a última vez. E aí, ele vai ser ativado. Só que não é qualquer eclipse, gente. É um eclipse em quadratura perfeita para Urano, que está estacionando. Então, ele está ficando cada vez mais parado no céu, cada vez mais forte. Ele não passa dos 5 graus e 42 esse ano. Então, ele já está parado praticamente no céu. Então, um eclipse, 5 graus, gente. Perfeitamente exato, né? E Urano é o planeta do inesperado, do repentino, dos cortes, da ruptura, do novo. Então, a gente tem aqui uma oportunidade, vamos falar assim, de fato romper com coisas que não. Vai ser assim, vai acontecer, tá? Romper com coisas que já não estão fazendo mais sentido. Só que, às vezes, nós somos rompidos e nós não entendemos que aquilo faz parte do nosso destino, né? Faz parte daquilo que a gente precisa viver e dói, é normal. Mas esse eclipse, sim, ele chama para o novo. Ele chama para rupturas. Ele chama para coisas inesperadas, para vendavais, para energias de caos, tá? Então, sim, até ali a lua nova do dia 11 de setembro, nós estamos num liquidificador kármico que vai bater para todo lado, tá? Essa é a real, não dá para mentir. Meu Jesus! E não acabou, tem mais, tá? Então, reflitam sobre esse setor peixes primeiro. Vamos observar, depois do eclipse, os 15 dias que seguem o eclipse, o que vocês vão sentir, tá? Porque é ali que a gente vai observar
os efeitos do setor peixes da vida de vocês aparecendo em eventos, né? Observem que vão surgir coisas aleatórias nesse período agora do eclipse, porque a presença de Urano faz com que tudo fique no shuffle. Não tem muito o que fazer, tá? Mas é isso. Vocês podem perceber muitos cortes, rupturas e rompimentos e necessidade de, foda-se, sai correndo, pelada na rua. É isso aí que vai rolar, tá? Então, poxa, eclipse intensíssimo, tá? Se preparem para isso. Então, essa é a energia do eclipse e bem kármico, tá? Então, se você estiver sentindo muito uma energia de panela de pressão, mas estiver segurando, cara, só solta, porque tem coisas que precisam ser rompidas. E se você não dá vazão a isso, muitas vezes ela vem pelas costas, sabe? Aí você segura, uma hora tropeça, cai, bate a cabeça. Então, observa que tá na hora, assim, de expurgar, de eliminar, de cortar, de ir pro novo. Nós estamos entrando em toda uma nova perspectiva, um novo paradigma. Não tem muito como ficar parado no processo. Todo mundo que eu conheço, assim, ao redor, tá mudando de vida nesse segundo semestre. Tu percebeu? Eu mudei de casa. Nossa, um monte de gente que eu vejo mudou de casa, mudando de emprego, mudando de coisa. As coisas estão simplesmente acontecendo. A gente não queria que acontecesse as coisas. A gente só não queria que acontecesse as coisas tão rápido, né? De repente, precisava ser tão rápido, podia ser parcelado, né? Então é isso, tá? Então falei do eclipse solar, falei do Júpiter, falei do eclipse lunar, da presença disso de Urano. Então temos tudo isso daí resolvido para ser compreendido. Legal. Só que tem uma outra configuração no céu acontecendo nessa quinzena. Hoje eu tô gravando, é 21 de agosto, tá? A semana passada, que foi a do eclipse, eu falei para vocês que a entrada de Marte em Câncer primeiro faria uma quadratura para Netuno, né? E que vocês iriam se sentir meio bêbados, meio perdidos, meio com sono, sem muita capacidade de fazer nada. E eu falei assim no áudio, no eclipse. Eita, no clima. Se vocês não tentem ser muito organizados, estruturados nesse eclipse, deixem fluir, sigam a intuição, vocês não vão ter muita gana, muita força, muita energia, porque Marte e Netuno faz a coisa ficar meio psiana, né? Então a gente sente dessa forma, uma coisa meio lesada. E aí é muito engraçado, porque muitas vezes as coisas que eu tô falando aqui no clima, eu nunca planejo, eu só vejo o que vai acontecer, eu bato o olho no mapa, mas a coisa vai sempre surgindo pra mim aqui intuitivamente, porque eu não sou uma pessoa que consegue seguir script. Não edito meus vídeos mesmo, porque vocês têm que ver eu errando. Não quero ficar uma coisa toda scriptizada, editada. Eu não quero isso. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir, não assiste. Tá tudo certo. Só que é muito engraçado que tudo que eu falo aqui, aí eu falo, nossa, nada a ver, desligo, né? Assim, ai, nada a ver o que eu falei. Aí, essa semana, eu juro por Deus, sabe quando abre aqueles pop-ups, assim, no quadrinho, assim? Do pensamento, que é aquele que é uma bolinha assim, né? Quando eu lia Gibi, era uma bolinha, tipo uma nuvenzinha assim, né? Eu imaginando com as bolinhas assim. E aí, durante essa semana, cara, eu passei de lesa. Meu Deus do céu. Tem perimenopausa também, a mulherada dos 40. Quem tá nessa fase também? Só por Deus. Gente, eu não tenho energia pra fazer nada. Que fase da vida é essa? Enfim. Então, aquela lesa. Lesa. Nossa Senhora. Não me reconheço mais. E aí, veio a bolinha, deu dentro, falando do clima. Vocês vão se sentir bêbados. Não se forcem. Fluam com a vibe. Não se pressionem, né? E eu tentando ouvir o meu próprio conselho e me cobrando e falando por que é que eu não produzi o negócio, por que eu não fiz tal coisa, né? E lesada em alguns momentos, assim, em posição fetal ou em posição de estrela do mar, né? Com a toalha na cabeça, aleatória, assim, né? Enfim, então não sei quem sentiu isso daí, mas foi puxado, assim, pra mim foi puxado lidar com essa energia de leseira, de você, tipo, preciso lavar a louça, demora 3 horas pra conseguir lavar a louça, algo que não é normal, né, pra mim, enfim. Irritante, fora a perimenopausa, que é algo pessoal aqui. Mulherada dos 40 e pouco, como é que vocês estão passando por essa fase? Tem que ter muita ajuda, né? De suporte aí, de terapias e hormônios e coisas do tipo, enfim. Daí, amados, é o seguinte, aí vai piorar. Não vai piorar pelo Marte e Netuno, mas vai piorar pelo Marte quadratura Saturno, tá?
Então, olha só o que eu tenho para vocês. Marte vai, quando ele passa por Netuno, ele deixa tudo bêbado, tudo confuso, tudo nebuloso, porque Marte é ação, energia, e coletivamente, quando Marte está forte, ainda mais que está em Câncer, né? Que já é um signo que não é propício para Marte, porque é um signo de água, né? É um guerreiro tentando nadar. Então, isso já desafia. Daí, quando ele encontra Netuno, que é as próprias águas profundas, né, do subconsciente, etéreas, então aí realmente tudo muito difícil de agir no mundo. Só que o que acontece? Aí vai piorar. Por quê? Marte quadratura Saturno é pesado, tá? E isso tá se aplicando já desde a semana passada. Vai ser sentido em ápice aí no dia. Cadê? 1º de setembro. Então, assim, até o dia 7 de setembro a gente tá com essa energia. Falei 7 de setembro aleatório, tá? Não tem nada a ver com o evento, não especificamente. Claro, eu volto antes também, né? No dia 4 de setembro eu tô por aí. Mas é o seguinte, gente, o que acontece? O ápice é no dia 1º de setembro. Então, assim, pelo menos os 4 dias antes e uns 4 dias depois é o pior período para isso. Marte e Saturno é uma energia de tensão, de dor de cabeça, de estresse, de raiva acumulada, de incômodo e de terremotos. Então, se a gente já está sentindo terremotos no planeta, esse daqui é o pior aspecto para terremoto, tá? Porque é uma energia muito. São duas placas mesmo, tectônicas se encontrando e causando tensão. Então, é um aspecto mais comum que tem para terremoto. Então, a gente pode observar até mais alguns aí no planeta Terra. E é chocante, né? De novo, abrir outro parênteses. Gente, o El Niño, Super El Niño e o Tufão de Fogo, eu ainda não me conformei com isso. Assim. Quando eu comecei a ouvir, eu não associei. Aí foi essa semana que me caiu a ficha, que eu falei, nossa, eu tenho falado desse Tufão de Fogo, e aí vai vir esse tal de Super El Niño aí, meu Deus do céu. Os rios lá na Europa baixando. Vocês viram aquele negócio que legal, que são as Pedras da Fome? Achei aquilo genial, assim. Quem não viu isso, põe no Google aí. Que quando baixa o nível, aparece as inscrições, né, das pessoas que nunca tinham visto o rio baixar, e quando o rio baixasse naquele tamanho ali, né, é que a seca já estava instaurada. Então tá escrito assim na pedra, né, se você me ver, chore, né, porque naquela época, a partir do momento em que você tinha uma seca daquele nível, ia faltar comida. Nossa, eu achei aquilo assim, até me, sabe, foi forte, assim. Amores, não estamos num momento fácil. Também não se desesperem, porque a gente vai atravessar, a gente sempre atravessa, né? E então, mas tenham paciência, muita compaixão, muita empatia, muito amor consigo mesmo, sabe? Sem tanta cobrança, viu, Tiffany? Não se cobre. Então, essa ativação de Marte, quadratura Saturno, traz uma tensão muito forte que a gente vai sentir. Então, eu tô com preguiça real, porque eu não queria. Queria só fazer outra coisa, mas não vai estar tendo, tá? É um período desafiador. Então, já a partir da semana aí do dia 22, 23, 24, a gente já vai começar a perceber isso se aplicando. Tanto que esse é o mapa do eclipse, né? Eu trouxe para vocês o mapa do eclipse. Dia 28 de agosto, tem o eclipse aqui, e 13 graus de Saturno e 11 graus de Marte. Então, a tensão se formando absurdamente aí no pós-eclipse. Que tenhamos muita sabedoria para lidar com essa tensão e haja de pirona, viu? Meu Deus do céu. Certo. Aí o que vai ter também? Júpiter em trígono com Saturno, que é outra configuração. Falei para vocês aqui, ó. 31 de agosto, Júpiter em trígono com Saturno a 13 graus. Então, nós temos o Júpiter em Leão e o Saturno em Áries, fogo com fogo da trígono, que é um aspecto favorecido de fluidez, né? Elemento com elemento. E como isso afeta a nós, né? Até o segundo semestre do ano que vem, essa influência vai estar ativada. E isso significa que o setor da nossa vida de Áries, onde tem Áries, está conversando bem com o setor Leão, porque daí são casas que nós temos afins, né, que se conectam bem. Então, nesse ponto, a gente tem essa configuração super positiva, né? Então, é o que eu falei, eu tô falando tudo isso aqui para vocês, que é desafiador, para vocês se prepararem, mas é desafiador no sentido de que vai quebrando os ovos para fazer omelete. Mas a gente queria só o botãozinho que para os ciclos astrológicos para dar uma descansada. Mas é a Olimpíada do Faustão. Vai no obstáculo, vai mesmo, sabe? E tem aquele... A gente vai ter aquele treinador que tá gritando no megafone, assim...
corre, não para, não para. E aí você cai, ele dá uma cacetada em você pra você levantar. Somos nós em 2026. Então, essa influência desses dois setores da vida tá bem bacana, tá? Então, compreendam isso. Por exemplo, quem tem Saturno hoje, quem tem Áries na casa 10, por exemplo, claro, eu vou falar genericamente, tem que olhar mapa por mapa para ver certinho, tá? Mas, teoricamente, quem tem ascendente em Câncer vai ter o Áries aqui na 10, que tá com Saturno aí, chamando para responsabilidade, para colher os frutos de tudo aquilo que você fez no trabalho, ou não fez e não tá colhendo nada, não sei. E o Júpiter, teoricamente, está na casa 2, chamando para ganhos financeiros, expansão financeira. Então, essa pessoa vai estar muito envolvida na parte prática, né, do trabalho e dos ganhos. Então, essa harmonia desses dois setores vai ter aí um ano praticamente pela frente, em geral, né, de frutos, tá? Dessa harmonia de dois setores que conversam bem no nosso mapa. Então, isso é bem legal no sentido social coletivo. Então, tem algo que está nos ajudando. E lógico, né? O Plutão está conversando bem aqui com o Aquário conversa bem com o Áries, que conversa bem com Gêmeos. Lembra aquela configuração que eu falei para vocês do tufão de fogo? Tá acontecendo. É o Faustão. Ninguém disse que ia ser tipo férias no Caribe, né? É tufão de fogo. E é isso aí. Não tô gostando também. Vou continuar reclamando. Não tô afim. Eu queria férias no Caribe, mas não vai dar tempo. Eu tô cansada. Eu tô de saco cheio. Então aqui ao mesmo tempo que eu reclamo, eu tô do lado de vocês. Então assim, né? Mas é isso aí. Daí, amados, tem mais coisa. Vamos olhar um ponto importante. Super importante. Marte em Câncer tá finalizando o setor Câncer do nosso mapa astral, que teve Júpiter em Câncer, né, de junho a junho, de 25 a 26, que teve retrogradação de Mercúrio, e agora o Marte está nesse setor terminando essa área da nossa vida. Ontem me caiu uma super ficha. Esse setor aqui para mim é a casa 6, né, que é a casa da saúde, barra doença, barra hábitos, barra trabalho, né, do dia a dia, etc. E é surreal, assim, né? Várias coisas dessas temáticas, mas eu fiz um tratamento em dentista, enfim, que eu tinha que ir toda hora no dentista, é um saco. E aí, é surreal, assim. Eu nunca fui tanto no dentista na minha vida, e aí agora que o Marte tá aí, eu tô terminando, gente. Não é surreal? Ah, eu achei surreal, né? E eu tenho vários exames também já marcados para fazer, exatamente aleatório. Exatamente no período até Marte sair daí, eu tenho um monte de exame para fazer, para realizar aquela coisa delícia que a gente adora, uma ressonância, essas coisas, né? Mas é tudo com Marte em Câncer, é impressionante. Mas também cansei, já tô cansada. Quero outro setor, né? Aquele medo, né? De tipo, não sei se isso é bom ou ruim, se eu poderia estar fazendo. Se eu tô. De repente, não é melhor ficar nesse setor do que ir para outro setor, talvez, né? Mas observem, tá? Façam uma super reflexão agora sobre o último ano da vida de vocês e como o setor Câncer ficou. Porque as fichas vão caindo depois que acaba, né? Quando termina um trânsito, assim, porque a astrologia ela é muito mais legal sendo usada para olhar o passado, né? Então acaba o trânsito e você fala, nossa, é verdade, né? Isso. Aí você consegue fazer aquela conclusão. Porque quando a gente olha para frente, claro que eu uso a astrologia para isso, né? Óbvio. Porém, quando a gente tenta adivinhar o que vai vir, o problema é que o futuro, ele vem de uma sinapse oculta. A gente olha para o futuro, quando a gente vai prever a astrologia, baseado nos eventos da experiência do passado e do presente. Mas o futuro é sinapse desconhecida. É karma oculto ainda, né? Então, por mais que a gente consiga entender que áreas da vida vão ser ativadas, é sempre uma perda de tempo, na minha opinião, tentar prever muito especificamente o que, como, onde, que horas, porque você acaba perdendo uma energia ali. É aí que eu gosto do meu peixes, entendeu? Você vê a lógica virginiana da coisa, mas também confia e entrega para o peixes de que aquilo vai ser completado de uma forma com fé, com aquela crença de que tudo tem sua hora, o seu jeito de acontecer, né? Então, a astrologia, eu acho ela bem legal para refletir sobre o passado. Então, olhem para o Marte em Câncer agora e vamos terminar essas coisas que foram começadas ali, tá?
E, gente, chega, né? Não, mas tem mais uma coisa que eu preciso falar, porque tem muita coisa, né? Ai, que coisa. Meu Deus, insalubre. É brincadeira, vocês sabem, né? Não, não é. 31 de agosto, Vênus entra em sombra. Tudo isso são só 4 eventos, mas tem toda uma configuração imensa atrás disso, né? Mas agora é o último evento que eu vou falar. Gente, a partir do momento em que Vênus, no dia 31 de agosto, pisa em 22 graus de Libra, eu quero que vocês já peguem o caderninho de vocês e comecem a anotar coisas que vão começar a surgir das temáticas de autoestima, valor próprio, finanças, amor, beleza, estética. Que assim, ela só vai ficar retrógrada no dia 3 de outubro. Mas, quando ela entra em sombra, ela já começa a armar as questões que ela vai vir para trabalhar na nossa vida. Então, pode ser uma reavaliação de si mesmo, né? No tema autoestima, pode ser questões de amor próprio, de beleza, pode ser questões de relacionamentos do passado que voltam para ter uma DR, um resgate, umas questões, o seu próprio relacionamento pode passar por auditorias. Então, abre também, né? A gente sempre vê os famosos se separando, né? Rola muito disso na Vênus retrógrada. E aí começa aquele período que eu falo para vocês, que mudanças estéticas muito fortes aí que vocês queiram fazer não é recomendado, tá? No período de Vênus retrógrada, principalmente. Porque é um período bom para refazer alguma coisa que vocês fizeram e que não gostaram. Mas, por exemplo, você sempre teve o cabelo preto. Aí você fala, vou fazer luzes, bem na Vênus retrógrada. Todas as chances de você se arrepender e não gostar, tá? Então, não fazer nada estético que seja mais drástico, nada o normal do dia a dia que vocês já fazem, não. Mas, assim, é bom evitar, tá? Porque realmente é uma coisa que a gente não vai estar enxergando direito como as coisas estéticas estarão. E ela vai acontecer no fim de Libra e começo de Escorpião, chamando para muita intensidade realmente na temática de relacionamentos, coisas do passado. E aí tem todo aquele drama kármico de Marte, Júpiter e Nó do Sul em novembro e uma Vênus retrógrada em outubro. E aí, né? O que eu faço para apresentar tudo isso para vocês? Com que cara que eu venho aqui? Hoje eu tô revoltada, né? Tô. Com que cara que a pessoa vem aqui tentar ser serena, evoluída, espiritualizada, apresentar os negócios aqui para vocês, sendo que eu tô com preguiça. Você entendeu? Hoje eu tô com dupla personalidade, né? Tem a astróloga e a Tiffany, pessoa física, tá aqui hoje. Baixou a Tiffany, pessoa física aqui. Gente, tô cansada, né? Queria tirar férias e ficar de boa tomando água de coco. Faz tempo que eu não consigo fazer isso assim, né? Essa sensação de relaxamento, assim, né? Ai, amados, é isso, ó, brincadeiras à parte, eu espero que vocês fiquem bem, mas entendam sim que tem tensão, tem muita coisa rolando no céu mesmo. A vida toda acontecendo pra gente agora em agosto, setembro. Eu falei pra vocês que vocês iriam descansar ali em maio e junho, tá? Eu avisei pra vocês, é maio e junho que a gente vai descansar. E aí, quem não aproveitou a oportunidade, amores, agora lute, porque realmente vai ser uma coisa seguida da outra nesse período aqui da nossa vida, tá? Então respirem, não pirem, me deixem comentários sobre o que vocês estão vivendo, como é que estão as coisas, o que vocês têm passado, que eu vou adorar ouvir, sempre gosto. Que bom que vocês gostaram do formato novo. E é isso, queridos, eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!